E a gente vai começar falando das eleições em São Paulo. Tem uma matéria importante, uma reportagem do Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo, dizendo que o candidato do PRTB, Pablo Marçal, indicava vítimas à quadrilha e sabia de fraude, diz a investigação após prisão em 2005. A gente está falando daquele inquérito que aconteceu lá atrás, né, quando Marçal ainda era jovem, o processo em que ele foi condenado por furto, por participação em uma quadrilha de fraude bancária. O Arthur teve acesso ao inquérito e ele desmonta a versão do candidato de que ele só consertava computadores. Marçal está tentando se eleger prefeito de São Paulo e o tema da sua prisão e condenação é frequentemente resgatado por adversários durante debates. O que é esse assunto, gente? Em 2005, durante a Pegasus, que foi noticiada à época como uma operação contra a maior quadrilha especializada em invadir contas bancárias pela internet, com mais de 100 mandados de prisão expedidos em vários estados, Marçal foi condenado a 4 anos e 5 meses em regime semiaberto pela Justiça Federal em Goiás. Ele não chegou a cumprir pena porque o caso prescreveu. Ele sempre afirmou que, enfim, né, a versão dele é como conta aqui a matéria do Arthur, que ele só consertava computadores. Mas a investigação da Polícia Federal mostra que, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, Marçal operava um programa responsável por captar os e-mails para os quais seriam enviados os spams. E por meio deles, a quadrilha fisgaria os dados das contas bancárias das vítimas. Vamos começar conversando um pouquinho sobre esse assunto, analisando essas informações. Estão aqui comigo os nossos colunistas, Thales Faria, em Brasília. Oi, Thales, muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Saudade de estar com você no mesmo vídeo. Também, Thales, é um prazer. E o nosso querido comentarista do All News, nosso colunista, o mestre Ricardo Couto. Oi, Couto, boa noite. Boa noite, Raquel. Bem-vinda. Bom te ver aí. Muita notícia hoje. Muita notícia, vamos lá. Thales, como é que fica a situação do Marçal? Essa matéria está um pouco desmontando a versão dele. Ele tem uma versão de que ele era um jovem, que ele não sabia muito bem onde estava se metendo, que ele só consertava os computadores da quadrilha. O inquérito ao que o Arthur Rodrigues teve acesso está dizendo que não, que ele era o responsável por captar os e-mails das vítimas e passar aquela lista das possíveis vítimas para quem ia fazer as fraudes. Eu me pergunto, Raquel, onde é que essa gente arruma tanto bandido, né? Tanta gente ligada a esquemas irregulares, criminosos, quadrilha. Eu não consigo entender como arranjam tanto e como conseguem ter discurso. Mas se você for ver, o discurso dos bolsonaristas todo é em volta da honestidade, os outros são ladrões, roubaram. É, o- e você vai vendo os líderes deles, todos com processos nas costas, acusação de roubo, de furto, de tentativa de assassinato. Tem líder de todo jeito no bolsonarismo. Eu não entendo aonde arrumam tanto líder com tanto problema para isso. O Marçal, antes do início aqui, eu estava conversando com o Couto dizia: esse cara vai acabar preso do jeito que está. Então é impressionante. O Bolsonaro vai acabar preso. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai acabar preso. Esse aí, com essas histórias todas que vão soltando, pelo menos fora da eleição, já estou quase certo de que ele não vai até o final. Não vai porque ele não para de desrespeitar a legislação. Não para de desrespeitar. Então,
Eu, é um desrespeito à lei seguidamente. Os outros não. Os outros é que são que desrespeitam a lei. Para eles, a lei não existe. Eles e o papa desse grupo todo é um tal de Elon Musk, que também não quer saber de lei nenhuma. É impressionante. O mesmo grupo, com os mesmos vícios, com os mesmos problemas o tempo inteiro. Coach, o Thales nos trouxe, né, uma rede ali de personagens, e é engraçado porque Marçal não é oficialmente o candidato de Jair Bolsonaro em São Paulo. O candidato de Jair Bolsonaro em São Paulo é Ricardo Nunes. Agora, voltando para esse episódio do inquérito que pesa contra ele, lá atrás, né, quando ele era mais jovem, ele hoje tem 37, 38 anos, se não me engano, esse descolamento do discurso, né, em que ele diz, não, eu só consertava computadores, e o que mostra um inquérito, isso realmente importa no momento de uma campanha eleitoral, ou ele vai simplesmente ignorar isso daí e seguir em frente? Eles vivem numa realidade paralela, né? O sistema é que é corrupto, eles não, eles estão aí para acabar com o sistema. Agora, veja uma coisa, Raquel, o Marçal, ele está cercado por todos os lados essa semana, né? Ministério Público Eleitoral, Justiça Federal, Polícia Federal, alguma coisa vai acontecer com ele, ele não vai chegar no dia da eleição, eu acredito, né? Estava falando com o Thales, ele comentou agora, é mais provável que esse rapaz vá preso do que seja prefeito de São Paulo. Porque se ele continuar solto, a gente corre o risco dele ganhar. Olha o que eu estou falando. Vão sair pesquisas essa semana, várias estão anunciadas aí. Eu tenho a impressão, pelo que se vê nas redes sociais, que ele vai crescer e bastante, sabe? E isso é um perigo danado. Aliás, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal podiam aproveitar e investigar a origem do patrimônio dele. Ele declarou, né, para a Justiça Eleitoral um patrimônio em torno de 200 milhões de reais. É um rapaz jovem, né, tem 36 anos, é jovem, para mim é jovem. E como é que ele montou esse patrimônio? Da onde veio esse dinheiro todo? Qual é a origem? Né? Consertando computadores? Eu acho que nós estamos diante de um dilema danado nessa eleição, que nunca houve antes, em São Paulo, um candidato como esse. Apareceram muitos cacarecos ao longo dos últimos 60 anos que eu acompanho a eleição, mas eram nanicos, né? Não tinham chance nenhuma. Agora não, esse tem chance, ele está na disputa para valer. Sabe? E não tem ninguém mais bolsonarista que ele. O candidato oficial do Bolsonaro é o Nunes, mas o Nunes não é muito chegado no bolsonarismo, tem até um pouco de vergonha e tal. Esse não, esse é o êmulo do Bolsonaro, faz campanha igualzinho. Tudo que ele está fazendo, o Bolsonaro já fez em 2018, nas redes sociais, que foram utilizadas pela primeira vez naquela campanha, sabe? Então, em tudo ele é o Bolsonaro. E esse é o perigo. Não que o Bolsonaro tenha muito prestígio em São Paulo, porque ele perdeu as eleições para presidente na capital. Perdeu para o Lula e perdeu para o Haddad. Mas ele tem uma força nessas redes sociais aí enorme. Tem mais de 12 milhões de seguidores. Sabe? É muito difícil você enfrentar um cara que não tem nada a perder, que não representa nenhum setor da sociedade, não tem partido, sabe? Um franco atirador. Eu não sei como é que os outros candidatos vão fazer, qual a estratégia que vão usar para poder enfrentar esse. Não sei nem como chamar, sabe? Eu tenho medo de falar bobagem, A mas gente é um perigo.